Se prepara aí no sofá que tem muita notícia do vídeo de hoje. E a gente já traz aqui a primeira notícia do Bolsonaro passando por tratamento no fígado e segue ainda com restrições na UTI, segundo o boletim médico, tá? Então, Bolsonaro, pessoal, acabou piorando a situação dele em função daquela visita que teve lá da oficial de justiça e agora ele está se recuperando, tá? Deu uma agravada, piorou sim a saúde do Bolsonaro, tá? Vamos ver tudo o que está acontecendo atualmente com o Bolsonaro na UTI. Além disso, a deputada Bia Kicis se revolta com a Câmara, votando urgência de benefícios aí para artistas, exatamente isso, benefícios para artistas e deixando a anistia de lado. Vou trazer um vídeo dela furiosa falando do que está acontecendo na Câmara. Além disso, novo ministro de Lula entrega simplesmente o primo da mulher dele e é réu ainda por improbidade administrativa. E não acaba, né, pessoal? No governo Lula, a gente vê uma coisa desse tipo atrás da outra. Próxima notícia, a Lava Jato foi assassinada. Livraram a cara dos petistas e o governo brasileiro ainda deu asilo a uma corrupta peruana que recebeu dinheiro da Odebrecht. Essas são as palavras dos blogueiros da Rede Globo. Vou trazer com exclusividade, parece que acabou o amor na Rede Globo. Além disso, a China isenta de tarifas discretamente, né? Ou seja, camuflada alguns produtos fabricados nos Estados Unidos. Você vai entender direitinho essa história. E ainda o FMI estima que a dívida pública brasileira subirá para 92% do PIB ainda esse ano. Ou seja, uma dívida de pandemia sem nada estar acontecendo no Brasil, tá? Então, um endividamento recorde e histórico, excluindo a pandemia. Só que a única coisa que a gente tem é o governo Lula e não um vírus chinês desta vez, tá? Então, já se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações. Já vamos para a nossa primeira notícia aqui, que é do Bolsonaro, pessoal. Bolsonaro passa por tratamento no fígado e segue com restrições na UTI, fala o boletim médico dele. Então, o boletim médico divulgado ontem atualizou o estado de saúde do Bolsonaro. Segundo o documento, o quadro continua estável clinicamente, sem febre ou alterações da pressão arterial. Tá? Então, Bolsonaro passou por cirurgia no dia 13 de abril, tá? E está internado na UTI do Hospital DF Star em Brasília. Tá? A cirurgia foi para corrigir complicações no intestino e o boletim médico afirma ainda que segue em tratamento para controle das alterações dos exames laboratoriais do fígado. Tá aí, pessoal, vamos fazer aí uma oração, torcer para que ele se recupere o mais rápido possível, porque o Brasil ainda precisa dele, tá? Próxima notícia aqui da Bia Kicis, furiosa, revoltada com a Câmara votando a urgência de benefícios para artistas e deixando a anistia de lado. Esse parlamento está de costas para o povo, de joelhos para o Supremo. Anistia já, o resto não é urgente, não. Vamos ouvir. Nessa altura, a gente vote requerimento de urgência para aprovar mais dinheiro para artista que já está com dinheiro cheio, com a conta gorda. E esse parlamento está de costas para o povo, de joelhos para o Supremo. A anistia já, o resto não é urgente, não. Isso é um absurdo que a essa altura a gente vote requerimento de urgência para aprovar mais dinheiro para cultura, para artista que já está com dinheiro cheio, com a conta gorda, enquanto o Brasil está quebrando. Agora o INSS, um rombo de bilhões, desvio de dinheiro. Que vergonha! Correios também, tendo que pagar agora, né, sem direito à aposentadoria, agora quebrado, pagando 4 milhões para São Gilberto Gil. É isso que nós vamos fazer aqui? Urgente, senhor presidente, é anistia. Tem mais um morto agora, mais um patriota que morreu, que não aguentou o tempo que ficou na cadeia. Senhor presidente, urgência e anistia. O povo clamando, o povo foi para as ruas
E esse parlamento está de costas para o povo e de joelhos para o Supremo. A anistia já, o resto não é urgente, não. Tá aí, pessoal. Bia Kicis, furiosa, tá? Com o Hugo Mota, que está pautando benefícios para artistas e deixando o povo de lado, tá? Próxima notícia aqui, pessoal, a gente vê a política do governo Lula, né? O novo ministro, ele chamou simplesmente, né, emprega o primo da mulher, tá? E ele já é réu ainda por improbidade administrativa, tá? Vamos ver aqui a notícia. Auxiliar do petista também é alvo da investigação do TCU por manobra fiscal de 31 milhões na empresa. Então, o novo ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, que é esse rapaz aqui, assumiu o cargo sob a sombra de um processo por improbidade administrativa. Ex-presidente da Telebrás, ele responde na Justiça de Pernambuco. O motivo é a contratação sem concurso do primo de sua mulher como chefe de gabinete, salário mensal de R$30 mil. Além disso, Siqueira é sócio de uma empresa sob suspeita de fraude e licitação com a Prefeitura de Paulista, em Pernambuco. O contrato, do valor de 12 mil, prevê serviço de engenharia e motivou a ação judicial movida desde 2020. A nomeação de Siqueira Filho encerra o vácuo que surgiu nos Ministérios das Comunicações depois da saída do Juscelino Filho. O Juscelino Filho, que saiu, pessoal, recebeu denúncia da PGR por corrupção e fraude em licitações. O amor realmente voltou, né, pessoal? Então a gente vê esse governo Lula tirando um corrupto, botando outro que está envolvido em improbidade administrativa, enfim, e entre outras coisas, tá? Então, muito complicado, né, pessoal? Sinto saudade do governo aí do Bolsonaro, que botava pessoas idôneas à frente dos ministérios, né? Então tá aí, é o que dá para esperar do governo Lula. Próxima notícia aqui, nem a Globo está conseguindo mais, tá? Passar pano, né? Então, a Lava Jato foi assassinada, livraram a cara dos petistas e o governo brasileiro ainda deu asilo a uma corrupta peruana que recebeu o dinheiro da Odebrecht. Ressuscitaram só para condenar uma única pessoa que não é aliada do governo e do STF, que foi o Fernando Collor, tá? Azar do Collor, que ele não é ex-primeira-dama do Peru. Olha isso, pessoal. Azar do Collor, que não é ex-primeira-dama do Peru. Que se fosse, estava andando de jato da FAB solto no Brasil. Esse é um ponto. Que é a mesma investigação. É a mesma investigação. A origem é a mesma. Só que aqui, rapidamente, a Lava Jato aqui, descobriram que um juiz combinava operação com um promotor. Isso não pode. Isso não pode. Mas pegaram este caso específico, foram no inferno, falou, capeta, quantas pessoas tem aí? 200. Então libera todo mundo aqui. A justiça está... Mas isso não tem nada a ver com o juiz que combina a sentença. Libera todo mundo, decisão da justiça. O Collor ficou. Azar do Collor, que não é ex-primeiro. Aí o jornalista aqui, o blogueiro da Globo, falando que o Collor que é azarado, né? Óbvio que pegaram o Collor, pessoal, para dar um recado ao Bolsonaro, né? Porque todos estão livres, né? Inclusive a ex-primeira-dama do Peru, que está aqui em terras brasileiras, está aqui em São Paulo. Próxima notícia: China isenta de tarifas discretamente alguns produtos fabricados nos Estados Unidos. O esforço chinês envolveu vários órgãos governamentais com a coordenação supervisionada pela Comissão de Tarifas Aduaneiras. Então, o governo da China isentou de suas tarifas retaliatórias algumas importações dos Estados Unidos que o país teria dificuldade em obter imediatamente de outros países para proteger seus interesses nacionais. Tá? Entre os produtos estão alguns semicondutores, equipamentos para fabricação de chips, produtos médicos e peças de aviação. Aí, pessoal, então a China na camufla, né, importando, diminuindo as tarifas dos Estados Unidos, porque também não é autossuficiente, né? Ela precisa também de produtos de outros países. Nem tudo ela fabrica lá em próprio território. Próxima notícia aqui: o FMI diz que a dívida bruta do Brasil subirá de 87% para 92%, ou seja, o Brasil, pessoal, está
indo para um caminho sem volta com esse governo, gastando cada vez mais. Esse é um nível de gasto do PIB, 92%, um nível de pandemia, tá? Um nível de guerra, né? Não seria para um governo que não tem nada fora do normal, só que gasta mais do que arrecada, tá? Mesmo batendo recorde de arrecadação, o governo gasta mais do que arrecada. Vamos ouvir aqui. O Fundo Monetário Internacional estima que a dívida pública bruta brasileira vai subir de 87,3% do PIB em 2024 para 92% do PIB neste ano, alcançando perto de 110% do PIB em 4 anos. Alan Gani participa aqui conosco do Jornal da Manhã. O que é que significa isso, Gani? Bom dia para você. Bom dia, Nonato. Bom dia a toda a nossa audiência. É um patamar bastante perigoso. A gente está falando de uma dívida pública que está na ordem da pandemia sem ter tido uma pandemia. Isso porque o governo não consegue fechar as suas contas, ou seja, ele gasta mais do que arrecada, mesmo excluindo as despesas com juros, o que a gente chama de resultado primário. Para ter uma estabilização da dívida pública, a gente deveria estar falando aqui, Nonato, de um resultado primário positivo, um superávit de 2 a 2,5% do PIB. Mas a verdade é que no ano passado esse resultado foi um déficit de menos 0,4% do PIB e tudo indica que em 2025 também haverá um déficit primário em relação ao PIB. E isso vai fazendo com que o governo tenha que pegar mais recursos emprestados da sociedade, porque não consegue se financiar apenas com os impostos. E aí a dívida aumenta. Com a dívida neste patamar, a taxa de juros aumenta, porque fica muito arriscado emprestar dinheiro para o governo. O prêmio pelo risco aumenta e isso tem impacto em todo o setor produtivo. O título da dívida acaba sendo um balizador para o custo de capital de terceiros das empresas, por exemplo, como a empresa emite uma debênture, e o custo de capital próprio também. Então isso é um sinal bastante ruim, afeta também as expectativas. Agora, o mais triste disso tudo é que o próprio governo já admitiu que em 2027 as contas públicas vão ter um colapso. E aí, vai ficar por isso mesmo? Vai ficar por isso mesmo, né, pessoal? O próximo governo em 2026, que vai entrar a direita, né, que o governo atual do Lula criou, né? Então, é muito fácil gastar, explodir o país e deixar a bomba para o próximo governo, que foi o que aconteceu na Argentina, né? A Argentina estava com uma mega inflação, um país quebrado, tá? E o Milei agora, a duras penas, tendo que botar a ordem na casa, fazer cortes, e por aí vai, né, pessoal? Senão o país literalmente ia virar uma Venezuela. Tá? A mesma coisa acontecendo com o Brasil. Então, a esperança é que em 2026 entre a direita, porém, né, vai pegar um país em ruínas, tá, para administrar. Ficou até aqui no vídeo? Se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações, me conta nos comentários o que você acha desse absurdo da nossa dívida PIB aí, chegando a 92%, tá bom? Vou ficando por aqui, um grande abraço e a gente se vê num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.